aqui. Veja bem, nós gastamos provavelmente centenas de milhões ou bilhões para ensinar as pessoas a falar inglês. E é muito importante para a pessoa. Mas não é importante para a humanidade ter mais uma pessoa falando inglês, ou francês, ou português. Não ajuda nada a humanidade, é fundamental para si. Agora, aprender um idioma indígena que está em fase de desaparecer é um serviço à humanidade inteira. É tão serviço à humanidade como você tomar uma peça de arte, de cerâmica, de que tenha 2.500 anos, grega, e guardar com carinho, porque a destruição dela seria um prejuízo para a humanidade. Uma língua é também uma obra de arte. É também um patrimônio, Patrimônio a gente não pode deixar que se destrua, que se acabe. Nós fazemos tanto esforço para proteger as obras de arte plástica, para proteger os quadros, as esculturas. Temos que fazer esforço também para proteger a obra da humanidade, que é uma língua que está em fase de desaparecimento. Essa é a ideia central do meu projeto de lei. Fazer com que a língua não desapareça. É quase que transformar os que vão falar essa língua numa espécie de museu vivo, falando a língua. Quantas línguas já não desapareceram na história da humanidade? Quanto prejuízo ficou? Seria tão bom a gente ter alguém que hoje ainda falasse a língua que falavam os faraós. Não existe. Não existe. Acabou a língua dos egípcios antigos. E outros idiomas. Pois bem, o aramaico, por exemplo, seria tão bom a gente ver o que Cristo disse na língua dele, mesmo que a gente não pudesse ouvir, porque não havia gravador, mas, se eu não me engano, o aramaico ou desapareceu ou tem um pequeno grupo de pessoas no interior do Iraque que falam. Precisa checar isso. Mas idioma a gente não pode deixar que morra. Além disso, é um patrimônio do Brasil. É da humanidade e é brasileiro. Temos que proteger esse patrimônio. Agrega riqueza ter pessoas falando idiomas diferentes. Eu vejo muita gente se orgulhar que o pessoal fala português. Eu me orgulho de que nós temos uma língua que nos unifica. Não temos disputa entre línguas, como tem a Bélgica, por exemplo. Mas eu me orgulho também muito de que aqui nós temos essas línguas sendo faladas por grupos isolados. E, de preferência, que cada um deles fale também português, porque eles se integram na nação brasileira, mas sem deixar de falar a língua deles. Como a gente não pode obrigar ninguém a falar um idioma, a gente pode oferecer aos jovens a chance de aprender aquele idioma. Isso é para proteger uma riqueza nacional. Da mesma maneira que eu luto para proteger a riqueza das florestas. Agora, além disso, tem uma vantagem para quem for aprender. Veja bem, eu falei da contribuição de quem vai aprender o idioma à humanidade. Agora eu vou falar da contribuição para si. Muitos jovens já descobrem a vocação de ser antropólogo, linguista, na escola secundária. Aos 16 anos já sabe. Mas ele aí vai ter uma dificuldade imensa de mais velho aprender o idioma que a profissão dele exige. Como eu tenho amigo que fala idioma indígena, não sei se vocês falam, e que tiveram que aprender depois.